Olá a todos, paz e graça, para quem não me conhece, sou o pastor Edinaldo Souza, da Assembleia de Deus, aqui em Nova Brasília, Sapé, Rua Mocinhas Caldas, número 236. O dia de culto é quinta-feira e domingo, quinta da vitória, domingo da família. Eu quero trazer uma palavra para você, para muitos líderes que se chamam, que se intitulam de pastor, pastora, presbítero, presbítero, missionário e missionárias, esses que acham que estão na presença de Deus e já saíram faz tempo. Vamos ler aqui no livro sagrado, que está aqui em minhas mãos, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo. Vamos ler a partir do versículo 6. Aliás, versículo 5. Que diz assim: não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ou neste caso, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vós avisamos e testificamos claramente, é vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santidade. Eu quero trazer uma mensagem para você que é líder, que sobe no altar, fala o mistério, entrega o rolo, sapateia, é canela de fogo, é tapete de fogo, é cabeça de fogo, tudo é de fogo, passando uma ideia para os irmãos que é homem de Deus e mulher de Deus, e depois disso vai defraudar o seu irmão ou a sua irmã. Vou dar um exemplo aqui que está acontecendo muito, igual esse Samuel Mariano, né? Que é um pastor que aproveitou a confiança do obreiro, do presbítero da igreja, da Assembleia de Deus de Madureira, aqui na Paraíba, e saiu, teve relações sexuais com a esposa do presbítero, a diaconisa Mona Lisa. E isso não é só na capital que acontece, não. Em todo lugar tem acontecido isso. Agora, por que acontece repetidas vezes? É porque a pessoa, o povo, eles não estão interessados em seguir a Bíblia. Que a Bíblia diz para a gente seguir a conduta do pastor, a conduta. Não quantos milagres ele fez, ou quantas línguas ele fala, ou quantos sapateios ele sapateia no altar. Infelizmente, aqui em Sapé, na Paraíba, tem isso também. As pessoas vão procurar uma igreja que tem 30 revelação, 40 profecia, o pastor e a missionária sapateia e diz que é de Deus, é canela de fogo, profetiza de adivinhação, dizendo que é profecia e não é. E está aí os escândalos, e a pessoa ainda chega a defender, que a Bíblia não manda defender. Deus é vingador. Eu quero dizer para vocês que estão indo para esses lugares, você é cúmplice deles. Você também é cúmplice disso aí. Você acha, você entendeu que porque eles sapateiam, falam um mistério, um labacé da vida, você já acha que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e faz tudo o que ele manda, que ele pede, acha que é Deus falando. Se enganou, meu irmão, não é Deus não. E muitas vezes são espíritos de demônio. Na metade das vezes é ele mesmo que inventa as línguas, as profecias, para te enganar. Aí te engana. É tanto que não é de Deus, que ele sai do labacé da igreja, do fogo pentecostal, e de lá vai sair para um motel com a esposa do diácono, ou esposa, seja lá de quem for. É só ele se engraçar, porque hoje está assim, um escândalo atrás do outro. E você, a Bíblia recomenda que você saia de lá, viu? É o conselho que eu dou para o povo, para a igreja do Senhor. Você que faz parte da igreja genuína, você não é para estar num lugar desse, não. Pode falar línguas estranhas que for, pode ter 1000 profecias, mas se a conduta do pastor é de adultério, de relação sexual, é de prostituição, saia de lá. E você, pastor, pastora, missionário, missionária, que você faz isso, muitos trai a sua própria esposa, aí sai com a esposa de uma pessoa que ele tinha uma confiança, aí depois vai para outro lugar, para outra cidade. Às vezes acontece muito isso no Brasil. Vai onde ninguém conhece, abre igreja com outro nome e está achando que Deus não vai se vingar. Você está achando que vai ficar impune?
diante de Deus? A Bíblia diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, no final do versículo diz assim, ó, e nós avisamos claramente que Deus vai se vingar, Deus é o vingador, haverá recompensa para você, pastor. E outra coisa, pastor, missionário, líder, que adulterou, deixou a sua esposa, acabou com a sua própria família e destruiu a família do outro, você está achando que tem salvação? Tem não. Não tem salvação, pastor que adultera, que deixa a sua esposa e se une com a amante e depois vai abrir até a igreja com ela. Está enganando a quem? Só se for a gente da sua laia, porque Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que vamos plantar, isso ele vai colher. E muitos já têm colhido. Agora esse aviso, esse alerta, nessa mensagem para você aqui, é para você ter como bem feito para a sua vida. Você foi enganado, foi bem feito, para você aprender e agora procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus que tenha respeito, que tenha conduta, que respeite a palavra, que não pise no sangue de Cristo. E esses que fazem isso vão pagar diante de Deus, viu? E você não é para ficar bajulando, nem tendo pena da pessoa que fez isso, não. Do adúltero, do prostituta, que usou o nome de Jesus, usou a autoridade, se aproveitou da autoridade de pastor, de líder, para defraudar o irmão. A Bíblia diz aqui, ó, não defraude o irmão. No versículo 4, no versículo 3, ele diz assim, ó, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se abstenha da prostituição, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade, em honra com a sua esposa, não deseje de lascívia, não defraudando o irmão que confia em você. Você que está me assistindo agora, que cometeu esse escândalo, esse adultério, essa prostituição, era melhor que tivesse lhe amarrado uma pedra no pescoço e jogado no mar. Nem a presença de Deus você tem mais, que algo mais caro, a presença de Deus. E também você que o apoia, que está querendo dar oportunidade a ele de novo, sem ter nenhuma disciplina, também a vingança de Deus virá sobre a sua vida. Ok? Está aí o recado, a palavra de Deus está aqui. Vai ler, meu irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, lê até o versículo 8. Para tu ver, ó. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Esses pastores e líderes, e vocês que seguem ele, e ainda o respeitam, orar é uma coisa, vamos orar por ele, é claro que nós vamos orar, mas não vamos dar igreja para ele dirigir, nem tá achando que é homem de Deus, mas não tem nem salvação, viu? Não tem nem salvação. Salvação terá se ele deixar a amante e chegar até a esposa e pedir perdão à esposa e voltar para a esposa. Ele terá salvação. É assim que a Bíblia diz. De outra forma, a manifestação espiritual que vem num homem desse ou numa mulher dessa não é do Espírito Santo, não é dos espíritos de demônio que imitam as línguas e a profecia. Esta mensagem é para você que faz parte do reino, não da placa, mas do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Quero aproveitar, primeiro, desejando que o Espírito Santo lhe ilumine, que você faça como os crentes de Bereia. Quando Paulo foi pregar lá em Bereia, o homem que fazia milagres, quando ele foi embora, os crentes de Bereia foram examinar a Bíblia se realmente aquilo que Paulo pregava estava de acordo com a palavra. Faça isso também. Procure algo genuíno, uma igreja, um pastor, uma pastora de conduta. Eu quero me candidatar a ser esse pastor, a minha esposa também, para ser seu pastor de conduta, com santidade, sem essas falsas manifestações espirituais que estão aí, esse sapato que chamam de reteté, que não tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com o pentecostal. Nós queremos na cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus usa os dons na sua igreja, na nossa igreja também. Quinta-feira temos culto da vitória, onde nós ungimos com óleo, orando pelos enfermos. Você que é enfermo, quer ser curado, venha. É de graça, não paga nada, não tem campanha, não tem... Hoje em dia o evangelho, o Brasil está se tornando uma vergonha. Você liga as televisões, não é só uma congregação, não, são todas elas. Então apenas interessante é no seu dinheiro, uma forma de você pagar uma mezuzá,
paguei isso, fiz voto daquilo outro. E no entanto você não precisa fazer voto nenhum. Você precisa crer na palavra e na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então na nossa igreja é assim. A Assembleia de Deus, Rua Mocinhas Caldas, número 236, aqui no bairro Nova Brasília, culto quinta e domingo. Pastor Edinaldo e Pastor Ações, aguardo por você. Um verdadeiro evangelho sem mistura e sem meninice. Venha e seja abençoado por Deus.